E aí, uma dessas integrações eu fui conversar com o pessoal de vendas. E até hoje eu lembro que essa foi uma das melhores reuniões, foi o que mais me motivou a trabalhar com análise de dados. Mas é análise de dados, não é manipular dados, é fazer análise de dados mesmo. E qual é o impacto que a análise de dados faz no dia a dia de um profissional. Isso porque basicamente eu fui conversar com um gerente de vendas e estava o estagiário dele junto. E aí, o que aconteceu? Ele levou eu para ir lá numa filial, daí chegou na filial, ele mostrou como que o gerente da filial trabalhava. E basicamente, pessoal, a gente tinha uma meta macro de vender, sei lá, 200 mil assinaturas por mês. E essas 200 mil assinaturas, elas só se completavam quando a gente fazia a instalação. Então, a venda, ela era basicamente casada à instalação. Eu só finalizava a minha venda quando eu instalava para o cliente o aparelho. E esse gerente de vendas me levou para conhecer como era feita a instalação, como ele fazia a venda, me levou para conversar com um vendedor, para eu entender como que funcionava todo aquele fluxo, e ele me mostrou toda a lógica que ele utilizava para as vendas dele. Então ele era um gerente ali de uma regional, e aí ele tinha o target dele, a empresa tinha o target que distribuía por gerentes de regiões, que depois distribuía por gerentes de outras pequenas regiões, e assim por diante, até chegar no nível do vendedor. Ou seja, todo mundo tinha um target. E eu olhando aquilo, ele explicando para mim, eu falei assim, cara, não tem como dar errado isso, né? Porque olha só, você sabe que você tem que, se você é um vendedor, você tem que vender 100 por mês. 100 por mês é umas 4 ou 5 por dias úteis, mais ou menos, tá bom, pessoal? Se você pensar que o mês tem 22 a 26 dias úteis, se você trabalhar aos sábados também por mês, você teria que vender entre 4 e 5 assinaturas por dia, dependendo de quantos dias você trabalhasse ali por semana ou por mês. Então, o que você fazia? Basicamente uma análise de month to date, que é aquela análise que você valida o acumulado do dia. E nesse month to date, a gente conseguia ver, olha, eu estou no dia 15. No dia 15, eu precisava ter já 50 aparelhos vendidos. Quantos aparelhos eu já vendi? Eu já vendi 50. Então, estoquei. Eu vendi 45? Gente, eu estou com um débito de 5 aparelhos. Vamos correr atrás. E é legal que eles não esperavam chegar ao final do mês. O acompanhamento era diário. A gente via a meta diária de cada um e cada um corria para atender a sua meta diária de vendas. E aí isso acontecia com o vice-presidente de vendas, depois com os diretores abaixo dele, os diretores com os gerentes, coordenadores, supervisores, vendedores e por aí vai. Todo mundo tinha meta. Quando eu vi eles utilizarem de verdade isso no dia a dia, me deu um estalo assim, falei assim, olha só, cara, aqui eles realmente utilizam a meta e fazem ela bater, porque antes disso, meta era alguma coisa para nunca ser alcançado. O pessoal colocava uma meta lá e falava, vamos correr atrás aqui, time, vamos se esforçar e por aí vai. E lá na Sky não. Além deles utilizarem um modelo para fazer uma previsão de vendas, para você colocar uma meta, algo tangível, algo que era possível de alcançar, eles detalhavam essa meta por regiões, por dia, por semana e por aí vai. Ou seja, você tinha uma granularidade muito grande de metas para você conseguir acompanhar por pessoa, por região, por filial, por dia, por mês e por aí vai. Ou seja, a meta era o direcionamento de venda deles. E quando a meta não estava muito bem ajustada, a gente precisava fazer análises mais detalhadas, até para descobrir se a gente não estava colocando algumas metas que não eram possíveis de serem alcançadas pela equipe de vendas. E, gente, era um grande volume de dados, porque basicamente vendia 200 mil assinaturas por mês, então todo mês a sua base de dados tinha ali 200 novas assinaturas e por aí vai. A gente utilizava o Integration Service para fazer toda essa manipulação dos dados, utilizava muito SQL, Access e VBA, e depois fazia um e-mail e enviava esses resultados para todo mundo em uma planilha de Excel. Pessoal, em uma planilha de Excel, a gente conseguia analisar os dados com uma granularidade muito alta, ou seja, cada um sabia certinho o que tinha que fazer, o que tinha a vender para bater a meta no final do mês. E isso que eu estou falando para você agora, eu poderia ter lido em qualquer livro que fale sobre metas, sobre granularidade, sobre detalhamento ou algo parecido. Qualquer um que falasse sobre planejamento ia conseguir explicar isso para mim. Mas quando eu vi isso na prática, no dia a dia, eu vi alguém utilizando isso, fez total sentido para mim. E fazia tanto sentido
que quando eu atualizava os relatórios diariamente ali, antes de enviar para os gerentes, para os vendedores, eu já comparava se os valores estavam dentro da meta e utilizava isso como parâmetro para saber se o meu trabalho estava correto mesmo. Ou seja, se os valores que eu processei ali, atualizei, estavam próximos da meta, então muito provavelmente estavam corretos.